passo aos fundamentos jurídicos do pedido do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, não sem ressaltar o corajoso pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, que se dispôs a propor esta ação quando nenhum dos legitimados àquela altura havia ainda se habilitado, correndo todos os riscos políticos de um agente eletivo para defender uma tese que é uma tese de defesa das minorias. Mas certamente sabia o governador, como na frase feliz do Amir Klink, na vida, o maior naufrágio é não partir. E, portanto, Sua Excelência ousadamente propôs esta ação que se fundamenta nas seguintes visões de mundo que compartilho com Vossas Excelências. A primeira, a homossexualidade é um fato da vida, é uma circunstância pessoal, é um destino. Segundo lugar, porque existe a orientação sexual homossexual, existem as uniões homoafetivas, porque as pessoas têm o direito de amar e têm o direito de compartilhar os seus afetos. Mas a ordem jurídica não contém uma norma específica que cuide das uniões homoafetivas. E é por isso que se está aqui neste tribunal. E o governador do estado do Rio de Janeiro pede a Vossas Excelências que reconheçam que as uniões homoafetivas devem ter o mesmo regime jurídico das uniões estáveis convencionais. E isso por duas ordens de razão. Porque um conjunto impressionante de princípios leva a essa constatação. 2, por simples analogia. E passo, senhor presidente, a deduzir brevissimamente quais são esses princípios. O primeiro deles, por óbvio, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa que as pessoas têm direito a igual respeito e consideração. Significa que as pessoas têm o direito de serem reconhecidas na sua identidade, ainda que representem minorias. Ora bem, os pressupostos de uma união estável homoafetiva são rigorosamente os mesmos de qualquer união estável: o afeto e o projeto de vida em comum, de modo que não reconhecer as mesmas consequências jurídicas às relações homoafetivas significa depreciar essas pessoas, significa dizer que o afeto delas vale menos e que o Estado não precisa reconhecer e respeitar as suas relações e pode tratá-las com desprezo. Isso viola o aspecto mais essencial da ideia de igualdade, que as pessoas não serem discriminadas por um fundamento fútil, sem um fundamento razoável. O segundo princípio é o princípio da liberdade. As uniões homoafetivas e a homossexualidade são fatos lícitos. A liberdade, em sentido geral, significa poder fazer aquilo que a lei não interdita. E a liberdade, na sua dimensão mais nuclear, é a autonomia privada, é o direito de cada pessoa fazer as suas valorações morais e fazer as suas escolhas existenciais. O Estado não tem o direito de interditar um direito fundamental de uma pessoa de escolher, uma pessoa maior e capaz, duas pessoas maiores e capazes escolherem onde vão colocar o seu afeto e o caminho que querem percorrer para a sua própria felicidade. E o terceiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana, já lembrado pelo Dr. Gurgel, e que na sua expressão mínima, compartilhada pelo mundo, significa que ninguém nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização dos projetos alheios. As pessoas devem ser tratadas como fins em si mesmas e, consequentemente, impedia uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde está o seu desejo é o mesmo que aprisionar-lhe a alma, é instrumentalizá-la ao projeto dos outros, às metas coletivas, é impedir esta pessoa de existir na plenitude da sua liberdade de ser, querer e de pensar. Viola a dignidade da pessoa humana, impedir que ela coloque os seus afetos onde tem o seu desejo e seja respeitada por isso.
Há outros princípios, como o da segurança jurídica, mas eu preciso ir adiante para dizer que, ainda que não fosse pela aplicação direta desses princípios, dever-se aplicar o mesmo regime da união estável à união homoafetiva por simples analogia. Não há norma expressa na Constituição, não há norma expressa na legislação ordinária, portanto, há uma lacuna normativa. A jurisprudência, então, tem oscilado. Alguns acórdãos entendem que deve se tratar como uma sociedade de fato, e outros acórdãos entendem que deve se tratar como uma união estável. Uma pergunta muito simples. Duas pessoas que cometem a sua vida num projeto afetivo, num projeto de vida em comum, elas estão numa sociedade de fato, como uma barraca na feira? Ou elas estão numa união estável, num projeto de vida em comum, numa entidade familiar? Só um preconceito mais inconfessável poderá deixar de reconhecer que a proximidade, a analogia maior é com a união estável. Torna-se crucial aqui enfrentar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Esse dispositivo, senhores ministros, como saberão, foi o ponto culminante da emancipação das mulheres, que eram tratadas como seres inferiores quando não fossem casadas. A mulher não casada era vítima do preconceito, e este dispositivo foi a superação dessa discriminação. O tratamento da mulher não casada que vivia conjugalmente com alguém, como os senhores se lembrarão, eu me lembro, era, primeiro, direito algum, depois, alguns direitos previdenciários, depois, alguns direitos patrimoniais, até chegar à união estável. Esse dispositivo é a consagração da emancipação feminina, que passa a ter a sua relação conjugal respeitada, mesmo que não seja protegida pelo casamento. É um dispositivo de inclusão, é um dispositivo antidiscriminatório. Interpretar o artigo 226, parágrafo 3º, como sendo um fundamento para discriminar os homossexuais é trair a inspiração dessa norma, é trair o espírito da norma, é trair o fim da norma. É mais ou menos como condenar alguém com base na lei da anistia. É um absurdo completo. Portanto, esse dispositivo está aqui para incluir as mulheres e não para excluir os homossexuais e as relações homoafetivas, das quais o Constituinte não cuidou. E por essa razão nós precisamos resolver essa questão com base nos princípios constitucionais ou na analogia. Alguém poderá dizer que esta é uma matéria que deveria ser solucionada pelo legislador ordinário, pelo Congresso, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Seria um equívoco rematado pensar isso. É claro que o legislador pode disciplinar a matéria desde que não viole o direito fundamental, mas em nenhuma democracia do mundo o direito fundamental de negros, de mulheres, de homossexuais pode depender do processo político majoritário. As minorias são protegidas por tribunais constitucionais, pela jurisdição constitucional, por juízes corajosos que dizem ao processo político majoritário: mesmo que vocês não estejam respeitando essa minoria, nós, em nome da Constituição, impomos o respeito a elas. E o respeito a essas minorias significa tratá-las da mesma forma que se trata a união estável.